Graças e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Tem algum homem posicionado aí que ama ofertar ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ou ligar ela no seu celular, em Evangelho qual escreveu o apóstolo João, no seu capítulo 5, versículo 19. Que vai dizer assim: Então Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz igual. Amém? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor me ministrou essa palavra. É um versículo que eu gosto muito. E toda vez que meu pai faz aniversário, eu coloco essa frase, esse versículo no texto para dar parabéns para ele. E o Senhor me ministrou algo diferente acerca disso. Quero enquadrar ela dentro do contexto da oferta. E para a gente entender um pouco, até Jesus falar esse versículo, falar essa frase, certo tempo Jesus estava passando pela cidade de Jerusalém, e nessa certa cidade tinha um poço, tinha um tanque chamado Tanque de Betesda. E aquele tanque, o interessante que acontecia nele é que de tempo em tempo passava um anjo e ele agitava as águas, ele movia as águas, e a primeira pessoa que descesse até aquelas águas, descesse até aquele tanque, ela seria curada de qualquer enfermidade. E Jesus, ele avistou um homem, e a história vai relatar que esse homem, ele havia 38 anos que ele tinha uma enfermidade. E Jesus pergunta para ele quando vê ele: queres ficar são? E ele fala: Senhor, eu quero. Mas todas as vezes que as águas são agitadas, que as águas são movidas, desce um na minha frente. Enquanto eu estou caminhando para chegar lá, desce um na minha frente. Aí Jesus fala para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E existiam alguns judeus naquele lugar, e aqueles judeus, vendo aquele homem levantar, tomar o seu leito e andar, eles começaram a indagar, a criticar aquele rapaz, porque era no dia de sábado. E nós conhecemos um pouco da cultura judaica, e o sábado eles consideram como descanso. Não pode trabalhar, não pode fazer um esforço físico ali maior, porque o sábado significa o dia do descanso. O Senhor construiu tudo, criou o homem, criou a terra, e no sétimo dia o Senhor descansou. Então para eles isso é uma lei. E aquele rapaz, ele fala assim: o homem que me curou, ele que falou para mim levantar, tomar minha cama, tomar o meu leito e andar. Eles perguntam: quem foi o homem que te curou? Aí Jesus, ele já não estava mais no lugar, porque o texto vai dizer que a multidão era muita, e ele não sabia quem é que tinha curado ele. Aí Jesus, ele vai até o templo, e ele encontra aquele homem que havia 38 anos enfermo, e fala para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda acontecer algo pior. Aí ele fica sabendo quem era o homem que tinha curado ele, que era Jesus. E ele fala para os judeus: quem me curou foi aquele rapaz ali, Jesus. E aqueles homens começaram a perseguir Jesus, porque para eles Jesus estava violando a lei do sábado. Aí Jesus fala para aqueles judeus, fala assim: o meu pai trabalha até hoje, e é por isso que eu também trabalho. Aí os judeus, além de perseguirem Jesus, agora a intenção deles era matar Jesus, porque eles pensaram consigo mesmo: quem é esse daí para achar que ele é filho de Deus, para ele se autotitular filho de Deus? Aí entra esse versículo que nós acabamos de ler, e eu quero ministrar algo para a nossa vida. Depois, se você quiser ler também do versículo 19 até o 47, Jesus, ele vai falar acerca do Pai e do Filho, do Pai e do Filho. E o mais interessante dessa história é que ele não está se referindo ao pai terreno dele, que era José,
Ele não estava se referindo a isso, ele estava se referindo ao Pai Celestial, ele estava se referindo a Deus. Ele fala assim: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Ou seja, no Antigo Testamento a gente vê Deus operando seus sinais, prodígios e maravilhas. E no Novo Testamento agora é a vez do Filho fazer isso. No Antigo Testamento era o Pai agindo através dos homens. Ele fazia através da oração dos homens. Fogo descia do céu, o mar se abria, o tempo parava. E agora no Novo Testamento, agora é a vez do Filho agir. Ele se ressuscita ao morto depois de 4 dias. Ele cura um paralítico. E talvez aqueles judeus estavam pensando: quem é esse emocionado aí? Em que autoridade, em que nome que ele está fazendo isso? E Jesus está falando: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. E a primeira aplicação para mim e para a sua vida, irmão, dentro desse texto é que nós somos os maiores influenciadores dentro da minha e dentro da sua casa. A minha esposa, a sua esposa, os seus filhos só vão fazer aquilo que ele vê você fazendo. Se eu sou um rapaz, um pai, um esposo que só murmuro, só reclamo, não tenho fé, vejo tudo de forma negativa, qual que é a consequência que a minha família vai viver? Ela vai acreditar nisso, minha esposa vai murmurar, meus filhos vão reclamar. Por quê? Porque eles só fazem aquilo que vê eu fazendo. Agora, se eu ajo de forma diferente, de que forma, Rafael? Se eu sou um homem que tenho fé, se eu sou um homem que não reclamo, se eu sou um homem que jejuo, lê a Bíblia, que oro, qual que é o resultado? A minha família, a minha casa, a minha esposa, meus filhos vão fazer da mesma forma. Por quê? Porque eles só fazem aquilo que vê o Pai fazer. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou precisar, irmão, quando meu filho crescer e casar, não vou precisar intervir no casamento dele para reclamar, brigar com ele porque ele bateu na esposa dele, porque ele xingou, porque ele maltratou a esposa dele. Não, porque ele não viu isso dentro da casa do pai dele. Eu não vou precisar reclamar com ele, não vou precisar brigar com ele. Por quê? Porque quando ele morava comigo, ele nunca viu eu xingando a mãe dele, ele nunca viu eu batendo na mãe dele. Pelo contrário, só era amor, carinho. Aleluia. A minha filha, quando ela casar, meu irmão, um rapaz que casar com ela vai ser sortudo. Porque a bichinha desde pequenininha é linda, irmão. Loirinha com olho cinza. E o rapaz que for tentar tirar ela de casa, irmão, ele vai ter que fazer não 2 vezes mais, mas 3, 4 vezes mais daquilo que eu faço para ela. Não vai ser qualquer, desculpa a expressão, qualquer Zé Mané que vai tirar ela dentro da minha casa. Não vai ser qualquer Zé Mané que você vai deixar entrar dentro da sua casa e tirar a sua filha dos seus braços, do lugar onde ela tem descanso, no lugar onde ela é feliz, no lugar onde ela é amor, onde ela tem tudo que ela quer. Eu vi esses dias no Instagram não era um reality, mas era 5 mulheres ou meninas, não sei ao certo, sentadas numa cadeira e atrás estava o pai delas, de cada uma delas. E tinha um rapaz que a função dele era conquistar uma daquelas mulheres. Só que quem fazia as perguntas era o pai, não eram as filhas. Que talvez a pergunta das filhas é: quanto que você ganha? Qual que é o carro que você tem? Aí teve um pai, irmão, que fez uma pergunta inteligente para aquele cara. Ele falou assim: um churrasco de família, o que você usa para temperar uma carne? Aí o cara falou assim: depende. Aí automaticamente o pai já falou: não serve para minha filha. Aí eu: ué, por que não serve para sua filha? Você é um cara, só aqui eu já percebi que você é um cara indeciso. Você não sabe o que vai colocar numa carne de churrasco. É uma coisa é certa, meu irmão, ou é sal grosso ou é sal de parrilha. Você vai colocar o que numa carne de churrasco? Aí perguntaram para ele: o que você vai colocar na carne de churrasco? Depende de um molhinho, chamichu e molho tarê. Irmão, não dá. Tá de brincadeira um cara desse. Aí o cara falou assim: se o cara é indeciso, ele não sabe o que ele vai colocar na carne, qual que é o futuro que ele quer para minha filha? Qual que é o futuro que ele quer construir com a minha filha? Aleluia.
Porque, irmão, o filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. Porque o Mateus, meu filho, é corintiano. Quem torce por Corinthians? Porque eu sou corintiano, irmão. E por que eu sou corintiano? Porque o meu pai é corintiano. Esse é o poder que o pai tem de influenciar a sua casa. Se o pai for um pai que bebe, se o pai for um pai que fuma, automaticamente, talvez lá na frente, o seu filho vai aprender a isso também. Ele vai beber, ele vai fumar. Vou perguntar aqui pro pastor Lucas, por que o Pedro é corintiano? O Pedro é santista. Por que o Pedro é santista? Porque o pastor Lucas é santista. E por que o Lucas é santista? Porque o pai dele é santista. Tá aqui o nosso irmão Luan. Tem junto com ele 6 irmãos, irmão. E desses 6 irmãos, 6 é palmeirense. Por quê? Porque o pai é palmeirense. Tá mal. E dos 6, 5 joga bola. Por quê? Porque o pai joga bola também. Esse é o poder do pai de influenciar. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu posso te contar um negócio? Eu não aprendi a dizimar, a ofertar lendo a Bíblia. Não aprendi a dizimar, a ofertar ouvindo um pastor ou ouvindo um líder. Sabe quem me ensinou a ofertar e dizimar, sem talvez precisar que falasse alguma coisa? Foi meu pai, através das atitudes dele. A gente, quando eu era pequeno, chegava no momento do ofertório, que o pessoal passava a salva, né? Nas cadeiras assim. Aí eu via meu pai colocando um envelope. Aí eu perguntava, pai, por que esse envelope? Ele, filho, isso aqui é o dízimo. Aí no outro culto, ele colocava só o dinheiro. Pô, por que naquele dia você colocou no envelope e agora você colocou só o dinheiro? Essa aqui é a oferta. A primícia lá era levar 1 quilo de alimento. Era diferente. Aí, irmão, Rafael, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, meu irmão, que a sua atitude hoje vai ajudar o seu filho lá na frente. Sabe por que muitas das vezes tem pessoas dentro do ambiente que nós congregamos que talvez não dizima, reclama de quem dá o dízimo, porque não teve alguém que ensinou dentro de casa e não está disposto a aprender com quem está ministrando aqui em cima do altar. Aleluia. O filho só faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Posso te dizer uma coisa, meu irmão? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Os nossos filhos não vão querer beber. Os nossos filhos não vão querer fumar. Os nossos filhos não vão querer se prostituir. Sabe por quê? Porque ele não vê os pais deles fazendo isso. Pelo contrário, o que os pais deles vê? Os pais dele vê ele jejuando, vê ele orando. Na verdade, o filho vê o pai jejuando, o pai orando, o pai santificando, o pai fazendo célula, o pai ministrando no altar, o pai indo para a igreja, o pai expulsando o demônio, o pai curando os enfermos em nome de Jesus. É isso que o meu e os seus filhos vão querer fazer. Eles vão querer fazer aquilo que ele vê o pai deles fazendo. Os nossos filhos não vão imitar o mundo. Por quê? Porque eles têm um exemplo dentro de casa. Eles têm que imitar um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, um pai cheio da presença de Deus. Nós estamos como o apóstolo Paulo dizendo: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Será que você tem coragem de dizer isso para o seu filho? Dizer isso para os pessoal da sua casa, sua parentela, no meio de você, onde você está infiltrado? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Não fique esperando, irmão, a escolinha discipular o seu filho. Não fique esperando, talvez, um pastor ou um ministrante aqui ensinar o seu filho acerca de princípios e valores e caráter. Seu filho vai aprender isso através de você. E posso dizer uma coisa? Às vezes não é nem você falando, é através das suas atitudes. Aleluia. Glória a Deus. Se coloca de pé então, por favor. Imitar é tomar algo como uma referência, tentar reproduzir da melhor forma possível. Quem é que a nossa casa está tendo como referência? Será que é o YouTube? Será que são os influenciadores? Sabe uma coisa incrível, irmão, poderosa que eu vi
o pastor Lucas chegou na casa dele e ele trouxe o filho dele aqui para a aula do IAP Academy e perguntou algumas perguntas para o filho dele respondeu todas. E falou assim: o que você quer ser quando você crescer? Ele: papai, eu vou dar aula igual você. Sabe que o poderoso, meu irmão, é o evangelista Vinícius está fazendo a cruzada lá na Missão Nordeste e ele está levando o filho dele com ele. Sabe por quê? O filho só faz aquilo que ele vê o pai fazer. Antigamente, o nosso desejo quando a gente era pequeno, o que você quer ser quando você crescer? Quero ser jogador de futebol. A maioria aqui, irmão. Quero ser médico. Perguntar para a filha: o que você quer ser? Quero ser dentista. Hoje as respostas mudaram. Não é mais jogador de futebol, não é médico. Eu quero ser uma pastora, eu quero ser um pastor. Eu quero ser um missionário, porque eles estão vendo isso em mim, estão vendo isso em você. Os filhos só fazem aquilo que vê o pai fazer. Aleluia. Você que pode, separe sua oferta nesse momento, seu dízimo, sua primícia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no poderoso nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por este momento, Senhor, dos dízimos, das ofertas e das primícias, Pai. Queremos te louvar porque se nós temos, Senhor Jesus, é porque o Senhor nos abençoou com um trabalho, com um emprego, com um recurso, Pai. E eu quero orar, talvez tem alguns irmãos, Senhor Jesus, que não tenha nessa noite, mas eu oro por uma provisão, Senhor. O Senhor é o Jeová, o Senhor é o Deus Jireh, Jeová Jireh, Senhor, o Deus da provisão, Pai. Mas desde já, Senhor, eu quero te louvar por causa de cada dizimista, cada primiciante, cada ofertante nessa noite. Nós não fazemos isso para homens, ó Pai, nós cumprimos princípios. Nós fazemos isso porque está escrito na Tua Palavra, Senhor. E o que está escrito na Sua Palavra, ó Pai, nós queremos obedecer, ó Pai, no Teu santo e poderoso nome. Senhor, que o Senhor continue nos ensinando, Pai, nessa noite. Eu sei que ainda o Senhor tem mais para nos entregar nessa noite, mas que o nosso coração, Senhor Jesus, venha ser um coração, Pai, como uma terra fértil, nossos ouvidos sensíveis, ó Pai, para ouvir e receber mais e mais de Ti, Senhor. Recebe, ó Pai, a cada oferta, a cada dízimo e a cada primícia, Senhor, no Teu santo e poderoso nome. Eu quero abençoar no poderoso nome de Jesus todos os meus irmãos que estão aqui nessa noite, Pai. A quem tem, a quem não tem também, ó Pai, no Teu santo e poderoso nome. É isso que nós te pedimos, Pai, desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Pode trazer a sua oferta, meu irmão.